Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tourism Meeting, o nosso espaço digital quinzenal das quartas-feiras à noite, onde falamos sobre o turismo em espaço rural, enoturismo, animação turística e tudo o que diga respeito a esta temática. Esta é uma organização da Espaço Visual, do seu braço armado para a formação profissional Business School, EV, em que pretendemos criar massa crítica, construir uma rede que leva à melhoria do turismo em espaço rural. O formato deste evento, portanto, temos um conferencista que fará a apresentação da sua experiência, do seu negócio, da sua atividade, dos seus serviços e depois responderá o conferencista às questões que sejam colocadas por escrito no bate-papo do Zoom. Hoje, o conferencista convidado vai partilhar a sua experiência na gestão do negócio de animação turística em meio rural, abordando também o impacto deste tipo de projetos no desenvolvimento do turismo na região do Alto Tâmega, mais propriamente em Ribeira de Pena e na envolvente. É uma oportunidade para conhecer um caso real, perceber os desafios no terreno e explorar o potencial do turismo rural. Hoje é nosso conferencista Artur Cardoso, sócio-gerente da Pena Aventura, que nos vem falar sobre a experiência do Pena Aventura na promoção do turismo em espaço rural. Artur Cardoso, boa noite, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um enorme gosto tê-lo cá neste dia que para nós é histórico, em que a Espaço Visual comemora o seu 33º aniversário. Bem-aja por estar connosco. Obrigado. Tenha a palavra. Ora, boa noite a todos. Muito obrigado ao Espaço Visual, realmente, e parabéns pelas diversas iniciativas e pelos esforços contínuos e meritórios para tentar criar dinâmicas disruptivas em territórios de espaço rural. Aqui vamos tentar, portanto, eu vou tentar aqui dar um pequeno contributo e a experiência que temos tido ao longo destes 18 anos, porque praticamente tanto um caminho 19, neste território, né, com enormes desafios, muitas dificuldades, mas também tanto momentos muito interessantes. Para quem não conhece a Penaventura, portanto, a Penaventura nasce portanto, inicia a sua operação, ela nasceu em 2003, mas iniciamos o investimento e a operação, temos 4 anos a projetar e temos 4 meses a executar. Ou seja, tentámos preparar da melhor forma, porque sabíamos que íamos ter imensas dificuldades, não é? Contrariamente àquilo que se pensa, trabalhar e investir nos territórios rurais ou territórios de interior, há muitos nomes para os territórios rurais, é muito mais difícil do que investir em territórios urbanos. Há muitas mais dificuldades e a seguir iremos falar quais são, portanto, as maiores dificuldades, não é? Elas podem ser burocráticas, podem ser preconceitos, podem ser falta de escala, falta de ser problemas demográficos, mas tudo isso são dificuldades, não são impedimentos, não é? Porque só somos territórios de interior, só somos territórios rurais, porque estamos em Portugal, porque se estivéssemos nos Estados Unidos, estávamos no litoral e já não teríamos metade dos problemas que temos hoje. Um, a Penaventura nasce com um grande propósito. Claramente aqui, que é a partir de um conjunto de recursos, né? E a partir desses recursos criar experiências de valor que pudessem ter um contributo decisivo para o desenvolvimento de um território, tanto de natureza, sendo rentável e a médio e longo prazo. Claramente assumindo que o investimento é investimento em médio e longo prazo, um investimento de longo prazo, privado, com serviço público. Ou seja, aqui é quase uma PPP, ao contrário, investimento privado, então, num espaço aberto à comunidade e aberto aos seus clientes, sem custo para o visitante, com a venda de experiências e serviços de ecossistema. Isto é a Penaventura. Portanto, iniciamos a operação em 2007. Portanto, preparamos durante 4 anos, estudamos. Eu fiz uma pós-graduação em Turismo e Desenvolvimento Regional,
tive a sorte de ter grandes professores, tive a sorte de conhecer bons consultores de turismo, tive a sorte de conhecer, tanto de ter, enfim, ter os sócios certos, escolhemos, que foram escolhidos consoante as dificuldades que prevíamos que iríamos ter. Bem, tivemos muita sorte e tivemos muito azar. Seja no segundo ano de abertura, depois entramos com uma recessão económica louca, imprevisível e quase como uma recessão cíclica. Tanto em 2008, 2010, 2012, anos terríveis, que se não tivéssemos preparado e antecipado, tínhamos caído logo nesse período, não é? A seguir vem um Covid e por aí fora, em que o cenário impossível, que é o encerramento, foi-nos ditado e tivemos que fechar portas. Pronto. Tudo isto faz parte do processo. Mas a verdade é que são dificuldades no processo. Não podemos pensar que, e temos de estar preparados para elas. Ou seja, uma estratégia vencedora obriga a antecipar todos estes cenários. E daí havia dois grandes objetivos, que estamos num território de baixa densidade, com dificuldade em ter connosco massa crítica de excelência. Portanto, teríamos que ter o melhor produto porque já tínhamos os melhores recursos naturais. Ou seja, de facto, estes territórios têm os melhores recursos naturais. Também têm comunidades extremamente preparadas, mas estão preparadas para trabalhar provavelmente com a escala errada. Ou seja, o grande problema que nós tivemos foi fazer perceber aos vários líderes de opinião do território e da região que isto não era um projeto para Ribeira de Pena, não era um projeto para um investimento para o Alto Tâmega e também não era sequer um investimento para o Norte de Portugal. Isto era um projeto ibérico. Não é? Porque quando abordamos pela primeira vez o turismo em Portugal, que queríamos obter financiamentos, não tivemos financiamentos. Dizemos, não, este investimento com esta dimensão em Ribeira de Pena é inviável, tem que fazer em Lisboa ou no Porto. Dizemos, pois não, mas vocês estão enganados, este é um projeto ibérico. E Ribeira de Pena é a melhor opção. Não é? A seguir tínhamos Chaves e teríamos outra que era em Espanha. E se Portugal não vingasse, íamos para a Espanha. Não é? Para a Galiza, estão a ver? Não íamos nem para Madrid, nem para Vigo. Portanto, isto levou-nos claramente aqui a definir um modelo de organização e de gestão completamente atípico. Ou seja, nós não íamos fazer um parque aventura, começávamos por aí, mas íamos construir uma base logística. Uma base logística onde iríamos ativar produto composto e produto holístico, não é? Onde começávamos por aquilo que nos criava diferenciação, aventura. Porque já admitíamos que o mercado de turismo iria mudar e iríamos entrar no mercado de sol e praia para um mercado de experiências, marketing experiencial, não é? E as experiências, e praticamente teríamos de ter, sabíamos que passado 10, 15 anos precisávamos de tecnologia. Ou seja, tínhamos de ter fibra óptica, tínhamos de ter energia em barda e tínhamos de ter as melhores atrações para a seguir conectar com outras experiências do território. E isto é a Penaventura. E queríamos criar experiências e memórias. Nós vendemos memórias partilhadas. As nossas experiências são partilhadas. Não importa quantas pessoas consomem a atividade, mas a experiência é partilhada pelas pessoas que a fazem e pelas pessoas que participam nessa atividade. E então estamos realmente a criar aqui um mass market marketing. Não é? Portanto, e conseguimos ter uma estratégia de comunicação completamente atípica. Temos os melhores produtos, escolhemos os melhores colaboradores, não é? Remuneramos acima da média, somos extremamente flexíveis com as equipas no seu dia a dia, não é? Portanto, criamos sobretudo, assumimos desde o primeiro dia que iríamos ser também uma estrutura que fazia incubar bons empresários, bons empreendedores por conta de outrem ou por conta própria. Portanto, os nossos melhores colaboradores, dissemos-lhes, vamos para a frente, criem o vosso negócio, nós vamos vos ajudar, financiamos para aquilo que for necessário. E vocês vão ser prestadores de serviços da Penaventura. Não é? E vão ser especialistas, nós vamos ajudar-vos e vão investir. E vocês amanhã vão contratar outros profissionais e vão fazer o mesmo. E isso, é claro que durante 10 anos perdemos dinheiro. Não é? Mas hoje temos ali vários parceiros de negócio que trabalham connosco, que são prestadores de serviços, mas são muito bons naquilo que fazem e ganham muito dinheiro. Não é? Todos ganhamos. É um ecossistema. E quando tivemos as dificuldades, sobretudo o Covid,
tivemos que ou seja, garantir que eles cresciam. Ou seja, nós temos que pensar que as crises não são um problema, são uma oportunidade. E temos que sempre que sair de uma crise a crescer e nunca por baixo. E é isso que fazemos. Daí fazemos uma contenção e uma estratégia para garantir que saímos sempre a crescer. Ou seja, nós saímos de 2010 a crescer, a investir. Saímos de 2020 a crescer, né? A investir. Pronto. E tem sido um pouco este o caminho. E daí vamos prevendo, envolvemos as entidades do território, seja o ICNF, desde o primeiro dia, o município, as juntas de freguesia, o Turismo de Portugal, o Turismo de Portinorte, as associações locais ligadas à agricultura. Por exemplo, trabalhamos com muita proximidade com as entidades ligadas a, portanto, por exemplo, como a Iar Floresta, como a Iar Nature, como a Associação Terra Maronesa, como a Capolib e por aí fora, não é? E claramente queremos que o modelo seja replicado noutros territórios. Para nós isso é fundamental, não é? Pá, não queremos de maneira nenhuma ser um caso de sucesso, isso não faz sentido nenhum. É preciso que o modelo, ou seja, as dificuldades que nós ultrapassamos, os erros que cometemos, outros não venham a replicar, mas aquilo em que fomos bem-sucedidos, eles possam ser implementados. E amanhã vamos ter, de facto, criar massa crítica, vamos criar uma dinâmica disruptiva e vamos demonstrar, como conseguimos, quando dissemos ao Turismo Portugal que quando quisemos fazer um investimento muito grande, dissemos não, um investimento, porque até há alguns anos atrás, empresas de animação turística, que a Penaventura essencialmente, na sua gênese, é uma empresa de animação turística, só podia fazer investimentos de 400, 500 mil euros. Nós dissemos, isso não dá para nada. Não é? Seja, nós temos que poder fazer investimentos de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Dizemos, não, mas esqueçam lá isso. Isso para a animação turística, a animação turística é um parente pobre da indústria do turismo. Eu disse, mas vocês são enganados. A animação turística é essencial para aumentar a estada média e para criar valor de ecossistema. Já o Michael Porter nos dizia isso nos anos 90, não é? E hoje damos-lhe razão. Portanto, e o que nós fazemos é isso, é analisarmos recursos e não vendemos recursos. É um erro promover, quem vende e promove, quem promove e vende recursos está a cometer um erro de estratégia. E os nossos territórios rurais cometem muito esse erro. Portanto, eles conseguem avaliar corretamente os recursos, fazem um inventário, fazem a análise, mas só que a seguir constroem comunicação em cima de recursos e não em cima de experiências e de produto. Isso é um erro. Não é? Porquê? E qual é a diferença entre uma coisa e a outra? É quem é o cliente final. Para nós, o cliente final é aquele que está disposto a pagar, não é? Pelo serviço de ecossistema. Seja pela experiência de atividade, seja pela experiência, o produto orgânico, biológico, seja o que for. Portanto, isso é completamente diferente. E então o que nós fazemos? Dizemos, não, nós avaliamos e inventariamos os recursos que queremos ativar ou que temos em presença no território e definimos um calendário, portanto, para transformar isso em experiência e a seguir em produto, não é? E aí, portanto, e o produto pode ser um produto composto, não é? Pronto. Portanto, começamos pela aventura, hoje já estamos a começar a trabalhar cultura e património e já estamos a começar a criar, portanto, basicamente experiências do mundo, tanto mundo rural. O problema é pensar o mundo rural quase como um marketplace, onde a agricultura orgânica e a agricultura biológica é o topo, não é? Onde a vaca vale muito mais do que a carne. No fim do processo, a vaca também vale, ou o cabrito vale também pela carne. Mas durante esse processo vale por tudo, por serviço de ecossistema que ela cria e que o cliente final consegue valorizar e pagar por isso. Estão a ver? Ou seja, e isso faz toda a diferença. Mas no fim do processo, agora se nós só comunicamos carne, estamos a cometer um erro. É como se eu quiser fazer uma atividade num rio e só comunico mergulhar no rio. Não, mergulhar é a parte menos importante. Saber caminhar num rio, avaliar a qualidade da água, ver as características da composição da própria água, os benefícios que pode ter para o organismo. Mas não é só da água, a pedra. A pedra está cheia de energia e as pessoas não percebem isso. Essa energia liberta radão. Não é? Esse radão, sem em gás, não é? Em presença, tem um efeito terapêutico. Agora, para chegar a esta conclusão é preciso estudar. É preciso fazer análises. Só que nós lidamos com isto, não damos valor. Os nossos territórios rurais, chamemos-lhe assim, estão cheios de recursos extraordinários. Estão cheios de natureza com uma qualidade fenomenal. Mas o grande problema, para nós é tão evidente e é tão simples,
que não lhe damos importância. Pois é, mas os grandes negócios do futuro vende-se silêncio, vende-se florestas terapêuticas, vende-se detox digital, vende-se capacidade de carga, garantia de capacidade de carga, e nós não vendemos isso porque temos isso como um dado adquirido. O que significa, a partir dali, permitimos tanto que aquilo que nós queremos vender é o mesmo que alguém que vive numa área urbana estará disponível e que conhece. E esse é o nosso primeiro grande erro. Nós temos que vender aquilo que ele ainda não conhece, mas quando conhecer está disposto a pagar por isso. Ou seja, é um privilégio poder viver nestes territórios, não é? Mas, tanto, as pessoas que cá vivem têm acesso a todo este luxo, não é? Fazem parte, ou seja, a comunidade faz parte e tem poder sem custo nenhum, porque não tem que se deslocar, portanto, ir ao Penaventura e a partir do Penaventura ao território, mas, quem procura vir cá terá, consoante a carga disponível que a comunidade libertou, imaginemos que a capacidade de carga que está disponível de uma atividade que sejam 100 pessoas, a comunidade vai absorver se calhar 5 a 10%, os outros 90% são para distribuir pelo resto da região ou da Península Ibérica ou do mundo inteiro, porque estamos mas isso significa que terão o privilégio de poder também vir cá. E então muda tudo. Ou seja, de facto, temos de ter os melhores operadores a trabalhar, a fazer atividades, a fazer experiências, a criar aqui todo um lifestyle e valorizar isso. Porque eu diria que o maior problema que eu tenho encontrado em todo este processo chama-se preconceito. Encontrei preconceitos que foram felizmente ultrapassados no turismo de Portugal, e às vezes pensamos que é a nível central que estão os problemas. Não estão, somos nós. Somos nós que criamos os preconceitos. São os territórios de baixa densidade, são os territórios do mundo rural que são o grande princípio do problema. Eu lembro-me, quando começamos com o projeto, quando começamos a estudar e a desenhar o modelo, alguns dos meus professores, que sabiam imenso sobre isto, diziam-me: oh, Arthur, mas o modelo não funciona. Eu disse: está enganado. Portanto, o modelo, se for feito com a abordagem certa, com a carga, definindo um conjunto de vantagens, partindo do princípio que estamos a ativar experiências, ele é viável. E não precisamos de alojamento. E conseguimos provar isso. E o Turismo de Portugal, que dizia que não acreditava no projeto, perante os resultados, mudou a sua própria estratégia de investimento. Hoje não há limite para o investimento em experiências, em animação turística. E acreditem que isso faz toda a diferença, porque num financiamento que é fundos comunitários, não é? Pode fazer toda a diferença. Se quiserem vender experiências agrícolas, experiências de ecossistema, tudo isso, hoje o Turismo de Portugal está completamente disponível para, basicamente, dar condições de financiamento desde que o projeto cumpra naquilo que são os grandes objetivos e tenha as ferramentas para isso. Portanto, ora, está aqui, estou a ver aqui, vamos interagindo, se calhar, não é? Sim, eu estou encantado a ouvi-lo, porque a sua experiência, o seu conhecimento, um bocadinho, o estar à frente do tempo é fantástico. E no fundo também perceber, não é, como ao longo de todos estes anos as coisas evoluíram, não é? Mas que também teve uma pesada carga e um sacrifício muito grande de estar à frente do tempo, ou seja, de explicar conceitos, experiências, produtos que à época não eram fáceis de entender-se. Acho que percebi aquilo que O que é explicou. essencial, há aqui um fator que é essencial, que é de facto o tempo é o nosso grande risco. Mas nós temos que pensar que o que vamos fazer hoje tem que ter impacto daqui a 10 anos, no mínimo. Não pode ser a 4, 8 anos, tem que ser a 10 anos. Porque nós precisamos de tempo para maturar e a seguir tempo para executar. E a seguir escolher quem faz o investimento connosco. Porquê? Porque nós temos que ter uma escala muito maior. O grande problema dos territórios rurais é a escala. Temos de trabalhar por uma escala muito grande, não é? E essa escala obriga-nos a trabalhar no tempo. Por exemplo, repare, quando nós decidimos, não tínhamos dinheiro para fazer pavimentação dos caminhos e fizemos uma opção técnica, não é? Mas tivemos que ter dinheiro para pôr fibra óptica em todo lado. Quando em 2007 nem se falava em fibra óptica sequer, não é? Sim, Está a claro. ver?
Portanto, e a Penaventura tem fibra óptica em todo o lado. Todas as pequenas cabanas que possam encontrar, toda a infraestrutura em todo o lado, há fibra óptica, em todo o lado. Ou seja, e isso é essencial, porque a prazo nós vendemos experiências e vendemos conteúdos. E temos, entanto, portanto, dados e informação a circular em todo o lado em tempo real, não é? E isso é Ok. essencial, não é? Portanto, Sim, tal sim. como neste momento a energia, ou seja, para nós era essencial a mobilidade. Aquilo que para toda a gente era um problema, que era a distância, disse, não, a prazo a mobilidade não vai ser nenhum problema. Aqui precisamos de muita energia para ter carros elétricos. Bom, assim vem a Tesla, e a Tesla investiu lá e fez o seu primeiro hub aqui do Norte, estão a ver? E a seguir vão vir mais duas ou três, e teremos ali um hub, ou seja, basicamente o Penaventura será uma base logística de montanha, estão a ver? Onde Certo. temos vários serviços. Inclusive, temos de pensar que nestes, ou seja, se tivessem que nascer Silicon Valley, elas vão nascer nestes territórios. Temos de ter energia e temos de ter dados. Não é? Temos de ter, portanto, dados, fibra óptica e amanhã temos micro data centers. E isto, estamos há 10 anos disso acontecer isso tudo. Não é? E daqui mais de 15 anos, não tenho dúvidas nenhumas, vamos ter vertiportos para garantir a mobilidade através de eVTOLs. E isto vai ser um lugar comum, não é? Agora, quem se posicionar e definir as ferramentas para lá chegar estará lá, ok? Ok. Se me permite, então passaríamos às questões. Vamos às O questões. Penaventura é muitas vezes descrito como um motivo pelo qual os turistas chegam à Ribeira de Pena. Mas até que ponto consegue transformar essa visita numa estada mais longa na região? Ora bem, não há dúvida, as pessoas vêm a Ribeira de Pena, tanto muito, em grande parte pela Penaventura, mas cada vez mais, tanto, e dizia-vos que nós temos vários parceiros e a Penaventura tem atividades fora do parque e cada vez mais nós estamos a ligar rotas, né? Estamos a ativar produto, estamos neste momento a preparar, por exemplo, a ativação ligando às levadas, queremos ligar às levadas do Alvão, queremos ligar a Vila Real, estamos a preparar uma base logística de apoio com vários parceiros, mas também com investimento da Penaventura em Chaves, de Chaves iremos ligar a Vrim, e, portanto, e estaremos, mais tarde, queremos ligar também ao Porto, não é? Seja investimento da Penaventura, seja de parceiros. É muito importante isso. Portanto, isto quer dizer o quê? Com isto, nós temos que criar pacotes de atividades, packs. E esses packs, ainda agora fizemos um muito interessante, que envolve o Alto Tâmega todo já, que é o Aventura e Spa, onde envolvemos todas as unidades hoteleiras, tanto, e envolvemos a gestão de equipamento, que tem uma infraestrutura extraordinária da região norte, não é? E a partir dali promovemos essas atividades. E ao promovermos isso, promovemos a gastronomia, promovemos também a cultura, promovemos o silêncio, promovemos a natureza e poderemos alavancar todo o marketplace de experiências. Portanto, através de algumas atrações, criamos as condições para que as pessoas venham ao território de forma diferenciada e apresentar a partir daí produtos estrela e experiências estrela. Ok, obrigado. A mesma Carla Barros pergunta: qual é a taxa de pernoita dos visitantes? A taxa de pernoita, portanto, está a crescer. Nós chegamos a ter taxas de portanto, pernoitas de 2 dias, de 3 e de 4 e de 5. Ok. Que iniciativas tem o Penaventura para criar pontes entre os turistas que chegam ao parque e os outros operadores do território? Alojamento rural, restaurantes locais, produtores, artesãos. A Penaventura desenvolveu, assim, na ausência de software a nível internacional que pudesse integrar, tanto ativar, tanto um ecossistema empresarial de experiências, nós desenvolvemos um software próprio. Software esse que vai crescendo, não é? Já investimos muito dinheiro neste software e que interliga todos os nossos parceiros de experiências, de atividades, mas também interliga já neste momento tanto hotéis e alojamentos locais. E em breve irá interligar também restaurantes e qualquer operador de ecossistema. Ou seja, temos que sempre falar, para conseguir ter eficácia, temos que envolver experiências autênticas e tecnologia, para ter uniformização através de fichas técnicas. Portanto, o que nós estamos a fazer, já estamos a envolver os hotéis, todos da região, não é? Portanto, e em breve iremos envolver outros serviços, tal como a restauração, mas para já começamos pela hotelaria, com alojamentos hoteleiros e também com alojamentos locais, não é? E a partir dali será muito fácil criar um marketplace de experiências. Sente que a Câmara Municipal tem assumido a sua cota-parte no esforço de promoção do Penaventura?
Sim, sem dúvida. Aliás, nada disto teria sido possível se a Câmara Municipal não tivesse colaborado desde o primeiro dia e claramente, tanto, e ainda hoje, tem sido essencial porque acreditou num projeto com uma escala completamente fora, tanto do habitual e teve a coragem de criar todo um planeamento e investimento, e posicionar-se num tabuleiro extremamente competitivo. Em muitos territórios do interior, os municípios têm dificuldade em atrair e reter investimento privado no turismo. O que fez ou não fez a autarquia de Ribeira de Pena que pode servir de exemplo para outros municípios? O mais importante, acreditou que o investimento com uma escala que não seria para a escala de Ribeira de Pena, não é? Mas que seria um projeto que podia facilmente ter uma escala ibérica, europeia, fosse feito, e portanto em Ribeira de Pena, ou seja, o município teve que abdicar provavelmente de outros investimentos em termos de planeamento para viabilizar uma operação com esta dimensão. Portanto, o que eles fizeram é criar as condições suficientes para que os investimentos pudessem ser feitos. Ok. Um turista que chega ao Pena Aventura fica apenas no parque ou acaba por explorar o território envolvente? O cliente nunca vem só ao parque. Se repara, as pessoas, mesmo que venham em visita, vão gastar um dia. Podem estar, portanto, se vier só um dia, é provável que fiquem só no parque. Mas uma boa parte já ficam 2 dias, a 3 dias e 4 dias, e aí vão estar no território, vão estar na região. Vão estar tanto em Amarante, vão estar em Mondim, vão estar em Cabeceiras, vão estar tanto em Vila Real, vão estar claramente em Chaves, e vêm do Porto, portanto, e aí muitos vão optar por fazer atividades um dia no Douro, um dia em Cabeceiras, e vão fazer uma atividade do parque. Eles vão querer gastar tempo, não é? Agora, temos a noção que com o tempo eles precisam de operadores no território e temos que criar mais produto, mais experiências. Mas para isso precisamos ter experiências mais estruturadas, temos que ter capacidade de cargas definidas, espaços canais definidos e outros pontos de logística para assegurar isso. Esta pergunta é na sequência da anterior, penso que é pergunta de forma mais concreta, o que tem o Pena Aventura previsto para os vossos visitantes fazerem fora do parque? No fundo, creio que Fora do parque, nós o nosso estamos a criar. participante, o nosso participante quer perceber alguns, provavelmente alguns exemplos do que é que se pode fazer. Fora do parque, nós trabalhamos muito com a área corporate, e estamos neste momento já com os nossos parceiros hoteleiros, por exemplo, já estamos a fazer muitos trabalhos de grupos nas várias localidades com os vários parceiros. Ou seja, em vez de pensarmos que somos nós que fazemos tudo, nós ativamos os parceiros que tenham, que tenham vontade de criar um produto diferenciador. E aí acrescentamos valor, não é? E criamos basicamente um pack, criamos um novo serviço, não é? E isso já o temos feito a nível corporate com vários hotéis, tanto da região, e continuamos a fazer, e fazemos com as várias entidades, como fizemos, por exemplo, agora com a gestão de equipamentos em Chaves, tanto que, criando um pack, onde podemos combinar a parte do spa e das termas de Chaves com as bicicletas elétricas ou trotinetes elétricas ou tanto em pack ou umas canoas tanto de águas bravas no próprio Rio Tâmega. Ok, obrigado. Qual tem sido o papel do turismo do Porto e Norte de Portugal na promoção de Ribeira de Pena e da região como destino? Bom, eu diria que o Turismo Porto e Norte, através tanto da sua estratégia, tem promovido a Penaventura como um parceiro como todos os outros, não é? Agora, o Turismo Porto e Norte não pode promover uma empresa, pode promover um território. E para isso o território tem que ter experiências ou tem que ter produtos. E aqui, claramente, apesar de entanto, e temos uma relação extraordinária e privilegiada até com o turismo Porto e Norte, mas temos a noção que há aqui um déficit de promoção que resulta da déficit de operação no território, ou seja, o território tem pouca expressão
em termos de produto estruturado ao nível da região. E isso leva a fazer com que o próprio turismo de Porto e Norte ainda, portanto, vá promovendo e vai promovendo. Já temos estado envolvidos em várias press trips, em várias tanto, áreas de comunicação. Fazemos parte de, tanto, e somos integrados nas suas promoções em termos de flyers e por aí fora, e também temos investido nisso. Mas eu acho que podia fazer muito mais, mas isto obriga a fazer com que o território também trabalhe mais. Sendo que o interior transmontano é devidamente valorizado nas estratégias de promoção regional. Eu acho que é. Se me disser que se é valorizado, é. Ou seja, em termos é do conhecimento público e das várias entidades que Trás-os-Montes tem imenso potencial, tem imensos recursos, mas tem pouquíssimas experiências e pouquíssimos produtos. E isto resulta, eu faço uma pergunta sacramental: quantas empresas de animação turística existem em Trás-os-Montes? E como é que se Poucas. transforma experiências, aliás, como é que se transforma recursos em experiências sem operadores? Eu não sei como é que isso se faz. Sim, Só, certo. né? É uma impossibilidade, não é? Ponto. Mas não lhe parece que há uma. Que quem investe privilegia mais os investimentos em alojamento? Tem toda a razão. A pergunta sacramental que me foi feita a várias pessoas é porque é que não investem no alojamento? Pois, porque toda a gente investe em alojamento. Agora, a questão, Porque é um negócio de menos risco, não é? eu diria que não. O negócio das experiências tem menos risco que o negócio do alojamento. O único problema, os preconceitos à volta das experiências façam com que seja mais difícil. Porque enquanto que no alojamento, se abrir um quarto ou uma unidade pode ter rentabilidade, ao nível das experiências, com uma experiência nunca terá rentabilidade. Tem a ver com a capacidade de carga e com o fluxo e com o débito, não é? Portanto, esse é o grande problema. Portanto, de facto, as experiências e as empresas de animação turística, e atenção, nos últimos 15 anos, há um decréscimo de mais de 50% de empresas de animação turística, tanto a nível dos territórios de interior. Mais de 50%. O que chama capacidade de carga no fundo, haver clientes que alimentem um negócio de forma permanente na linha do tempo. Não, a capacidade de carga é quantas pessoas é que eu quero ou posso ter numa experiência. Porque que acontece? Nós estamos a pensar tudo ao contrário. Porque, como temos pouca gente, comunicamos o que temos. E devíamos dizer, não, olha, nós temos pouca gente porque queremos. E garantimos-vos que só vamos ter este número de pessoas nesta atividade. O que significa que, portanto, o turismo é uma indústria que vem de futuro. E a imprevisibilidade, né, tanto de uma agência, de uma grande agência, é saber quantas pessoas vão estar a comprar aquela experiência daqui de 5 anos. E estão a comunicar uma coisa que pode não existir no futuro. Imagina, por exemplo, se comunicar uma praia deserta, fantástica, do outro mundo, e ela é vendida, quando as pessoas chegam lá, tem lá 1000 pessoas dentro. Ou seja, o oásis que foi vendido não existe. Não há a capacidade de carga, não foi respeitada. Eu, quando faço uma ficha, é quase como numa refeição. Se eu tiver que ter um conjunto de produtos naquela ficha técnica, se eu tiver que ter 10 gramas de sal, não posso lá pôr 15. Não é? Eu tenho que garantir que aquilo que eu digo que vou vender vai existir. Não é? Ok, E entendi, isso é entendi. capacidade de carga. E pode ser por uma questão, um conjunto de circunstâncias que tem a ver com a componente ambiental, de sustentabilidade ambiental, mas também pode ser por uma relação estratégica em termos de comunicação. Eu defino, quando crio uma experiência ou um produto, não é? Qual é a capacidade de carga que eu quero e comunico isso. Se eu quero vender silêncio ou uma floresta terapêutica, eu tenho que garantir que não tenho ali mais do que 15 pessoas num raio de 500 metros quadrados. Ok. E isso é um ativo. E muitas vezes nós não valorizamos isso. E não apresentamos e não comunicamos e isso está ausente das nossas comunicações. E como é que casa isso com existir clientes de forma permanente? Porque, na minha perspectiva, parece-me que a animação turística tem diminuído por falta de clientes. Mas Não. esta é uma, Os esta é uma clientes são análise. os clientes são a consequência.
completamente Sim. errado. Ou seja, assim, se nós tivermos uma experiência interessante, repare, eu recordo quando acompanhei desde o primeiro dia a operação da Arouca, não é? Quando havia dúvidas sobre a operação, e eu disse, não, essa operação tem que avançar, e agora ela vai ter um problema, vai ter mais procura do que se imagina. Tem que se preparar a capacidade de carga dessa atividade. Porque vai ser um espaço canal. É preciso garantir pontos de entrada e pontos de saída e pontos de controlo, não é? Garantir e definir qual é a capacidade de carga. E isso aconteceu depois de haver uma série de problemas e um incêndio e aí assumiram-no. O que é que acontece? Nós temos que definir de início qual é a capacidade de carga que devemos ter naquela experiência e comunicar isso. E se a experiência for bem montada, vai ter sucesso. E, portanto, o sucesso não depende da procura, depende, é da oferta. Se não está a ser, se não vendemos, só pode haver uma explicação. Alguma coisa, fizemos alguma coisa mal. Ok, entendi. Qual é a atividade com mais sucesso entre os turistas? Qual é a atividade com mais sucesso? Eu diria que é que tem mais visibilidade. A grande atração é o Fantasticar, é um slide. Né? Qual é que tanto que tem mais carga, tanto tem mais fluxo? O Alpine Coaster. Onde é que ocupam mais tempo? Nas outras atividades. Ou seja, nós temos que ter algumas atrações, não é? E a partir daí vamos ter as outras onde as pessoas vão ocupar o tempo e vão realmente, onde as pessoas têm, eu diria, mas as melhores atividades estão fora do parque. É no canyoning do Rio Poio, vai ser numa via ferrata, vai ser num trekking aquático, vai ser num percurso de BTT, onde vão estar horas com os monitores, fora do parque, está a ver? Onde o tempo, portanto, onde a exclusividade está lá, onde as pessoas vão ter muito tempo e onde se vão superar, que isso é o mais importante, não é? Como vê o potencial do turismo sénior e do slow travel para Ribeira de Pena? E depois pergunta: o Pena Aventura pode atrair e servir este segmento? O segmento do turismo sénior e do slow travel claramente é o grande objetivo da Penaventura. Ou seja, na sua última fase, né, que esperamos poder executar nos próximos 10 anos, o turismo sénior é um dos nossos grandes objetivos. Porquê? Porque o turismo sénior está diretamente ligado ao turismo júnior, não é? Estamos agora a preparar um reforço de investimento considerável ligado ao turismo júnior e a seguir, claramente, posicionamos junto do turismo sénior, não é? Porque é um turismo, tanto que funciona todo o ano e, sobretudo, que valoriza pessoas ativas, porque às vezes temos o tal preconceito que o mercado sénior é um mercado tanto que já não serve. Errado, completamente errado. São pessoas extremamente válidas, que têm recursos financeiros, têm tempo, podem fazer opções e têm capacidade financeira para fazer essas mesmas opções e querem continuar a construir memórias. Eu volto a lembrar este pequeno detalhe. Ou seja, nós vendemos experiências, vendemos memórias partilhadas. E os séniores, mais do que outros, valorizam essas memórias, valorizam esses pequenos detalhes que nós fazemos questão de conseguir passar para os clientes. Memórias partilhadas. Não queremos memórias individuais, não é? O que aprendeu e o que o surpreendeu ao longo de quase 20 anos sobre o comportamento do turismo, do turista em espaço rural? O que eu aprendi, hum, o que eu aprendi é a forma como nós preparamos as coisas e valorizamos está desfasado da realidade. O que eu aprendi é que, de facto, nós abordamos esses visitantes, vamos chamar assim, não turistas, com preconceitos. Ou seja, pensamos que eles estão no outro planeta e que basicamente que os temos que convencer a comprar qualquer coisa, e exatamente o contrário que eles querem. Eles querem conhecer os pequenos segredos, eles querem descobrir aquilo que nunca tiveram a oportunidade de aprender ou que ninguém lhes contou. Eles querem que os convençamos a voltar, não é? Querem argumentos diferentes, eles querem valorizar coisas que nós não damos valor, porque as temos no dia a dia. O que é que me surpreendeu? Tanto a capacidade de eles puxarem por nós, não é? De eles nos estimularem constantemente.
de eles começarem a querer investir no nosso território. Quando eles descobrem de facto que podem também trabalhar nisso, quando que aquilo não está limitado àquele município, àquela freguesia ou àquela região, acham que é muito mais do que um investimento, passa a ser um desígnio. E eles acham e também querem saber como é que eu posso fazer para trabalhar neste formato. Se pudesse mudar uma coisa no modo como o turismo rural é apoiado em Portugal, política pública, financiamento, regulação, promoção, o que seria? Mudava duas coisas essenciais, que, na minha opinião, representam a grande ameaça nos próximos 10 anos para estes territórios, que é, portanto, para vender experiências temos de ter operadores. Os operadores continuam, portanto, mas vender experiências nestes territórios continua a ter um imposto de luxo, o IVA 23%. Ou seja, enquanto que o IVA estava a 6%, passou para 23%, é um mau sinal, é um mau princípio. Alterar o IVA, para quem trabalhasse em áreas de natureza ou áreas rurais, tinha que ter, tanto um IVA de 6%, IVA reduzido. Isso era a primeira coisa. A segunda situação, alterar urgentemente as cartas de risco de incêndio. A lei que, tanto, suporta os riscos de incêndio. Ou seja, a lei que está neste momento em vigor vem comprometer seriamente, muito seriamente, aquilo que é o maior ativo deste território rural, que é a diversidade, a escala florestal e a diversidade florestal, não é? Portanto, o tal mosaico florestal. A partir do momento em que uma grande parte, se não diria 80% da região norte e centro, então áreas de interior, estão em cartas de risco vermelho, ou seja, nós nunca podemos saber, portanto, nessas alturas, essas áreas não são praticáveis. Se não são praticáveis, não podem ser vendidas. Se o turismo vem de futuro, se eu nunca sei como é que a meteorologia vai estar, eu não posso vender aquele território. Portanto, eu diria, a previsibilidade é a principal coisa, é o principal fator a garantir. Principal. Não é? Se não houver previsibilidade, não há investimento, não há vantagem económica, não há valorização da comunidade, e então o grande problema, que é o preconceito, não é? Passa a ser definitivo. Ou seja, o preconceito institucional, eu acho que já foi ultrapassado. Neste momento temos um problema que é o receio de poder realmente controlar este problema do risco de incêndio faz com que se crie uma medida completamente deslocada, que faz com que estes territórios deixem de poder funcionar. Portanto, eu alterava esta lei e alterava o regime de IVA. O resto é fácil de resolver. Os eventos corporativos têm um peso relevante na atividade no Pena Aventura? São muito importantes. Ou seja, a área corporate vale e cresce cerca de 30% ao ano. Não é? Criamos um desafio, nós trabalhamos com cliente livre e com clientes grupos, não é? E a área corporate é uma das que mais cresce. Mas não é só a área corporate nacional, é ibérica e também, tanto europeia já. Não é? Portanto, é um grande desafio e é um grande potencial, porque cada vez mais nós conseguimos criar tanto serviços e produtos que fazem com que as pessoas valorizem as próprias organizações, porque cada vez mais uma empresa precisa de valorizar a sua filosofia, a sua identidade, o espírito de corpo, e nada melhor do que criarmos experiências autênticas e valiosas e memórias partilhadas no seio das empresas. Os programas como o Trilho do Pastor ou os wine tours ou os tours no Parque Natural do Alvão parecem querer levar o turista para além do parque. São muito procurados. Qual o perfil deste visitante? Ora, se são muito procurados, eu diria que ainda não, não é? Mas claramente nós queremos ser uma base logística da ativação do território. Dentro do parque preparamos as pessoas, ensinamos-las a caminhar, ensinamos a trepar, ensinamos a escalar, ensinamos a mergulhar, e a partir daí desafiamos a descobrir a região e o território envolvente. Se são muito procuradas, ainda não, porque precisamos de ter outros pontos de apoio, de logística.
não é? Que é a grande dificuldade. Eu penso que neste momento isso está a começar a acontecer, isso está a acontecer. Mundinho de Basto está a preparar uma base logística, está a preparar um conjunto de investimentos em rede, e é preciso que outros municípios façam o mesmo e a partir daí interligar isto. É preciso criar redes. E ao criarmos essas redes, estas dinâmicas pontuais que vão funcionando, tanto que neste momento precisam de ser alavancadas por estratégias maiores. Turismo escolar e os programas para grupos são uma fatia relevante do vosso negócio. Esses grupos têm contacto com o território rural envolvente ou a visita fica confinada ao parque? Não, cada vez mais, dependendo da capacidade de carga, estamos sempre a falar da capacidade de carga, grupos pequenos sim, tanto circulam pelo território, não é? Sem grandes dúvidas. Grupos maiores, tanto, tanto, com exceção, tanto, eles ficam no território, tanto, muitas vezes em unidades hoteleiras. Tanto, podem estar em Chaves, podem estar em Guimarães, podem estar no Porto, podem estar em Braga, tanto, aí sim. Fora disso, grupos grandes, não há condições neste momento ainda para conseguir movimentar grupos grandes, não é? Ainda não estamos preparados. A ambição será essa, mas mais uma vez teremos que ter no território capacidade de carga para isso. Estamos a tentar preparar isso em Chaves e queremos no futuro poder fazê-lo também no Porto, não é? Mas ainda não há essa capacidade. Grupos até 20 pessoas, sim, movimentam-se facilmente pelo território e temos tido bons resultados. Ainda não há condições para fazer mais do que isso. O Fantastic Cable funciona como principal motor de atração de clientes ou serve mais como porta de entrada para outras atividades do parque? Eu diria que é uma combinação das duas coisas. Certo. O Fantasticable é uma grande atração, não é? Que faz com que as pessoas, tanto que permite fazer atividades, toda a gente, que nos deixam fazer com que toda a gente possa ousar desafiar-se a ela própria em segurança absoluta, e daí evoluímos para a atividade em tandem, para que a memória seja mais valiosa do que a memória de uma atividade individual. Mas, tanto assim, essa atividade, para além disso, prepara-nos para outras atividades. Ou seja, diz-nos, bom, vão gastar se calhar 1 minuto e pouco nesta atividade, mas a seguir, depois de perceberem que podem fazer esta atividade, vão fazer todas as outras e muitas mais. Como é que lidam com a sazonalidade ao longo do ano? Cada vez temos menos sazonalidade. Ou seja, neste momento eu diria que a sazonalidade leva-nos a criar, e já estamos a prestes a fazê-lo, a criar duas estações: primavera-verão, outono-inverno. Não é? E não é propriamente dizer que não há, e vamos ter experiências e produtos, mas sobretudo experiências para transversais às duas épocas, e vamos ter experiências que só vão existir tanto na época de primavera-verão ou na época outono-inverno. E admitimos que as nossas melhores experiências, os nossos melhores packs, vão ser no outono e inverno. Portanto, neste momento, a sazonalidade diminuiu consideravelmente. Falta-nos aqui, portanto, precisamos de reforçar as atividades, portanto, em contexto de natureza, né, contexto cultural, e aí trabalhar melhor ainda o outono e inverno, mas admito que, com exceção das alturas em que temos meteorologia extremamente adversa, como aconteceu este ano, tivemos um outono e inverno particularmente rigoroso, com uma pluviosidade extrema, que nos afetou bastante, mas, portanto, temos que pensar que cada vez mais o cliente, 70% do nosso cliente vive a 2 horas, vive a 2 horas tanto do Penaventura, da base logística, e está disponível para se deslocar em proximidade. E isso faz com que ele vá procurando experiências, ou seja, temos um cliente fidelizado que nos vai procurando à medida que se descobre ele próprio e com o tempo a passar, vem com os filhos, vem com os pais, vem com os amigos, vem em despedida de solteiro, vem através da empresa, vem em associação, e quando vem, mais do que conhecer a Penaventura, vem encontrar-se com ele próprio, vem partilhar um momento com mais alguém. Porque nós precisamos muitas vezes de um motivo para partilhar momentos com outros. Esta sazonalidade também se faz sentir relativo aos turistas internacionais? Ou é mais ou menos semelhante?
Os turistas Não, nacionais. ou seja, um turista internacional, portanto, é menos, não fica tão afeto à sazonalidade, sobretudo o mercado nórdico, em que a sensação térmica que eles têm é inferior à nossa, não é? Portanto, ao nível agora, temos é que pensar, a sazonalidade não é propriamente um problema, é um desafio. Portanto, nós já reduzimos a sazonalidade neste momento para 3 meses. Não é? Portanto, eu admito que 2 meses precisamos dela para fazer descansar as equipas e inclusive para preparar novos projetos, novas ideias e abordar inclusive o próprio, tanto o próprio reorganização de espaço, manutenção de espaço, etc, etc. Agora, o que temos é que pensar que é a sazonalidade reflete uma abordagem, tanto, ou uma falta de abordagem a alguns recursos. Imaginemos, por exemplo, todos estes territórios de baixa densidade ou todos estes territórios rurais estão repletos de moinhos, estão repletos de levadas, estão repletos de coisas extraordinárias, estão repletos de pequenas coisas que, se forem apresentadas com a forma certa, imagina que estivéssemos a construir uma academia de montanha e em que há um conjunto de experiências que só estão disponíveis naquela época. As pessoas vão fazer fila para ir lá, temos é que definir a capacidade de carga. A questão é, a capacidade de carga de uma atividade de outono e inverno não é a mesma de uma atividade de primavera-verão, porque as experiências também temos de ter soluções diferentes. Ou seja, há bocado dizia-me, o fantasticável é a atração, não há dúvida. As pessoas podem combinar fantasticável com uma levada, fantasticável com uma cozedura de pão, fantasticável com tanto um Ecomuseu do Barroso, etc, etc, ou com umas levadas em Mondião, com umas levadas em Cabeceiras e por aí fora, não é? Ou com um dia em Arouca, ou uma combinação de Porto, Guimarães e levadas, tudo isto é possível. Agora, onde é que nós temos as coisas prontas para poder vender isto? Nós temos sazonalidade, pá, e basta ver, por exemplo, um bom exemplo, o Pena Park Hotel e outras unidades hoteleiras da região que têm feito um trabalho excepcional, não é? Cada vez, e vemos isso também em Chaves, com este investimento da gestão de equipamentos à volta do Aquasalutam, foi decisivo para combater a sazonalidade. Porquê? Qual é o melhor momento para fazer estar no Aquasalutam com um spa, tanto com água quente no exterior? É no outono e inverno. É o momento mais confortável e mais valioso. O ideal é estar ali no outono e inverno. Está a ver? E então temos que o apresentar dessa forma porque é a verdade. Temos de ser autênticos naquilo que dizemos. Como é que lidam com a sazonalidade relativa à mão de obra? Sobretudo, mão de obra que tem que ter, muita dela que tem que ser mão de obra muito capacitada. Ora bem, atenção, nós temos uma equipa de monitores e uma equipa bastante grande. Temos que pensar nisso. Portanto, entre os parceiros, nós temos cerca de 14, 15 pessoas, parceiros com atividades. E temos uma equipa base de cerca de 27 pessoas base permanentes todo o ano. Estamos a falar de muita gente. E depois temos vários colaboradores que têm outros que têm a sua vida profissional e que trabalham connosco como prestadores de serviços, não é? Tanto, e conciliamos isso com as agendas deles, não é? Ou seja, são pessoas extremamente qualificadas, muito preparadas, que gostam de ser ativos e de fazer experiências e partilhar esses momentos e também faturam com isso. Portanto, são pessoas que têm um horário parcial. E temos também muitos colaboradores que fazem um contrato a 6 meses, não é? Um contrato a 5 meses, por aí fora. E temos alguns que vão fazer um contrato de verão. Mas, claramente, a aposta é ter uma equipa base muito grande, não é? E extremamente profissional e cada vez mais preparada. E que vá sendo preparar-se e especializar-se em produtos do outono e inverno. Portanto, e é por aí que temos que ir. A comunidade intermunicipal do Alto Tâmega tem um papel relevante na estratégia turística da região. O Pena Aventura é reconhecido como um ativo regional nessa estratégia, ou a escala intermunicipal ainda não aproveita devidamente o potencial do projeto? Não há dúvida que a escala intermunicipal, acima do Alto Tâmega, reconhece o Penaventura e reconheceu como sendo um dos ativos do Alto Tâmega em termos de procura. Não é? E tem sido, aliás, portanto, e tem sido um parceiro inquestionável e contínuo.
Inclusive, a própria Aventura integrou a estratégia de eficiência coletiva, as várias, tanto a segunda, a primeira e a segunda, e tem dado contributos importantes para essa estratégia e também temos tido um reflexo em termos do trabalho feito pela própria entidade, sem qualquer dúvida. O Pena Park Hotel e os bangalôs foram um passo decisivo para aumentar a permanência dos visitantes. Que diferença concreta fez o alojamento na relação do turista com o território? Eu diria que o Pena Park Hotel foi claramente decisivo e continua a ser, mas mais do que o alojamento, o tal preconceito, o mais importante que o Pena Park trouxe não é o alojamento, é a capacidade de criar valor à volta das experiências, sejam elas gastronómicas, com a criação do Biclac, portanto, de ser através da produção de produtos agrícolas de excelência, tanto com a horta, tanto com produção própria, envolvendo a própria comunidade local, valorizando no seu crescimento toda essa cadeia de valor, e, tanto, todas as experiências à volta do próprio Pena Park Hotel, que trabalha, portanto, e trabalhamos em parceria, de forma sistemática. Mas eu acho que, claramente, assim, a capacidade de oferta de alojamento contribuiu de forma decisiva para a estada média, não é? E potencia, tanto, todo o alojamento da região. Porque quanto mais capacidade tivermos de fixar alojamento de proximidade, aumentamos a predisposição dos próprios clientes em aumentar a estada média no território, se houver experiências. Daí, portanto, por isso que eu digo que o Pena Park Hotel é muito mais do que um hotel. É um espaço de logística e de ativação de recursos, criando experiências e produtos. E cada vez mais estão a fazê-lo, não é? E têm sabido fazê-lo de forma exemplar. E é importante que o território aprenda com o que foi feito com o Pena Park Hotel e vá replicando, portanto, e desenvolvendo, mais do que replicar, desenvolver abordagens diferenciadoras, criando experiências de valor. O que faz o visitante que fica 2 ou 3 dias e como o Pena Aventura organiza essa experiência para que o território seja parte dela? Ora, em primeiro lugar, temos de ver qual é o perfil do visitante. Se é um cliente livre, se é uma família, se é uma associação, se é uma escola, se é uma empresa, como é que é? Porque o comportamento não é o mesmo. A expectativa também, se é uma despedida de solteiro, os comportamentos vão ser diferentes. Se é uma despedida de solteiro, vai ficar alojado na região, seja no Porto, seja em Guimarães, seja em Vila Real, seja em Chaves, seja em Ribeira de Pena, seja em Mondim, seja onde for, vai ficar alojado e vai ter atividades de proximidade. E a seguir vai gastar um dia no Penaventura, não é? Por norma. E alguns poderão, portanto, se for uma família, vão gastar um dia dentro do parque, ao meio-dia, e vão gastar o resto no território, não é? Portanto, e se for 2 dias, vão ter experiências à volta do próprio território, obrigatoriamente. Cada vez mais nós temos clientes que vêm, por exemplo, de Barcelona, de Madrid, querem ir para o Porto, vão pernoitar no território, não é? Portanto, à volta do Penaventura, muitos cada vez mais, por exemplo, ficam em Cabeceiras de Basto, tem sido um excelente exemplo de trabalho, e Mondim também, e agora Chaves também está a começar a crescer, Vila Pouca, portanto, e a partir dali vão ao Porto e regressam. Já não dormem, muitos não dormem já no Porto. Começa a haver uma mudança de comportamento à medida que vamos conseguindo apresentar razões para, tanto, criar atividades satélites à volta do território. Há novas experiências ou atividades a ser desenvolvidas? Há muitas. Como eu dizia há pouco, nós estamos a preparar algumas atividades, estamos vindo a fazer um trabalho consistente para criar novas experiências dentro do parque. Vamos trabalhar muito a parte infantil, as crianças, cada vez mais. Vamos trabalhar a parte cultural, não é? Ligado ao ciclo do pão, ao mundo rural, não é? Criando um marketplace do território, não é? Do bem-estar. O bem-estar vai ser uma grande aposta da Penaventura. Já é, mas vai ser reforçado. Apresentando o bem-estar mais do que ser a parte termal, claramente um fator crítico fundamental da região, não é? Mas também
todo o bem-estar que deriva do próprio uso do mundo rural, diga-se através dos seus rios, dos cursos de água, dos nossos bosques, das nossas florestas, das nossas aldeias. Tudo isto são valores tangíveis que devem ser transacionados e devem ser escalados com alguma logística e criação de valor através da construção de experiências e de produto. Que medidas tomam para garantir segurança e qualidade nas atividades? Fazer a avaliação dos recursos e a seguir fazemos uma análise SWOT e construímos uma ficha técnica. Ou seja, antes da atividade passar de ser criada e a experiência ser criada, há um trabalho de diagnóstico que é feito previamente. E pode passar da experiência do recurso para a experiência ou nunca passar para a experiência se não estiverem garantidas as condições de segurança. E não é só as condições de segurança, a segurança e a qualidade pressupõe um conjunto de fatores, desde a preparação. Por exemplo, detectamos um problema em algumas atividades, por exemplo, atividades no rio ou atividade de escalada, e percebemos que muitos clientes não tinham capacidade de preparação física. Optamos por criar uma infraestrutura dentro do próprio parque, que é o Canyoning Park, para as pessoas aprenderem e dominar a técnica de saltos, de descidas de cordas, antes de ir para o rio. Ou seja, preparam-se ali e dali podem estar ali o tempo que precisarem até estarem à vontade e tranquilas e depois de estarem, tanto, já podem seguir e mais facilmente para uma atividade no rio. São estas situações que é preciso tempo, muito investimento, mas com o tempo consegue-se fazer. O turismo de natureza e ecoturismo tem crescido muito. Ribeira de Pena tem condições para se posicionar como um destino de referência neste segmento? Uh, eu diria que não é. Pronto, Ribeira de Pena será claramente um. Se pensarmos que o turismo de natureza e o ecoturismo são um grande potencial, envolvem todas as áreas do turismo, tanto de natureza do norte de Portugal, diga-se o Gerês, diga-se o Douro Internacional, diga-se Montanhas Mágicas, diga-se tanto o Alvão, que é, tanto, diga-se Montezinho. Agora tem que se ligar isto tudo. O grande potencial é ligar estas áreas de natureza todas e colocar logística. O Penaventura tem o privilégio de estar no Alvão e o Alvão liga todas estas áreas de natureza. Agora, se for só Ribeira de Pena a ser a referência, teremos de facto um problema. Seremos uma base logística, seremos uma ilha. E a Penaventura não quer e não deveria ser uma ilha. Devia ser um ponto de. Porque reparem, a nossa Praça Central está preparada para absorver tanto 3.000, 4.000 pessoas por dia e dispersá-las. E a verdade é que temos um grande problema, porque há aqui uma estratégia por trás que é o Norte Natural, que implicava interligar toda a área do Norte de Portugal, não é? Através das suas áreas de natureza, potenciando o ecoturismo e o espaço canal, mas este espaço canal está comprometido, portanto, e não está interligado. O espaço canal não está ligado. Imaginem o que era a Nacional 2 estar partida em 50 pontos e não haver um espaço canal uniformizado com procedimentos integrados. É o que está a acontecer com as áreas de natureza do país e da Europa, muitas vezes, mas nós podíamos fazer de forma diferente e deveríamos interligar isto e a Penaventura deveria poder ligar-se a outras áreas de logística de excelência da região. O Penaventura e Ribeira de Pena acho que têm as condições e o privilégio de poder e a responsabilidade de interligar o Alvão com o Gerês, o Alvão com o Douro Internacional, o Alvão com o Montezinho e o Alvão com Montanhas Mágicas. Isso sim, seria realmente o grande desafio, porque ser uma referência neste segmento. Bom, claramente é uma referência porque tirou partido daquilo que outros sabiam, ou seja, nós aprendemos com o ICNF, aprendemos com imensas empresas do Gerês, com imensas empresas de outros países da Europa, com a Federação Europarque, com todos, com aquilo que está nos nossos municípios todos, fomos buscar e procurar e investigar e a seguir pusemos isso em evidência. Agora, se isso é suficiente para ser uma referência, se calhar é, mas portanto, nós não queremos ser uma referência, queremos ser funcionalmente, temos de ser capazes de criar sinergias com outras áreas de natureza de excelência. Para se conseguir fazer esse trabalho de parceria entre essas várias áreas de natureza, quem é que, quem é que seria
a entidade mais natural para liderar e para fazer aparecer. Ora bem, as entidades naturais para isto, claramente o ICNF, e acho que tem à vontade do ICNF. A seguir tem que haver aqui uma estratégia política, né? Tem que envolver a Comissão a Comissão de Coordenação, as Comissões de Coordenação, neste caso a Comissão de Coordenação da Região Norte, e tem que envolver as CIMs, né? Porque o que eu acho que é um mais um tem que dar três, não pode dar dois. E vamos dividir a margem por todos. E é isso que tem que acontecer. Portanto, tem que se acreditar que a estratégia territorial é mais importante, a curto, a médio, a longo prazo é mais valiosa do que a estratégia local. Não é? Por isso é que, para mim, Ribeira de Pena tem o privilégio de ser um local onde estão a ser testadas novas abordagens, não é? E vai, portanto, e acreditou que isso era possível e está a ser, e com isto tem vindo a ter resultados, não é? Mas eu acho que a região é que tem que ser o catalisador disto tudo, não é? Portanto, tivemos que, portanto, e é o que falta fazer. E se víssemos a região e as áreas de natureza e os territórios rurais a terem muitas empresas de animação turística, então a trabalhar em conjunto, atenção, não é? A partilhar riscos, a partilhar experiências, a partilhar lucro, a partilhar logística, aí sim estaríamos a desenvolver uma estratégia imbatível. E atenção, isto que eu estou a falar tem vindo a ser testado nos Açores com excelentes resultados. Eles conseguiram crescer nesta área de forma exponencial e continuam a funcionar como um catalisador. E nós, mas são uma área mais pequena. Agora, os nossos territórios rurais são enormes e precisam de trabalhar com áreas de logística mais restritas, interligadas, criando o tal ecossistema dos clusters. Doutor Cardoso, o tempo aqui passou-se rapidamente. Eu estou encantado com o que eu vi, aprendi imenso e pedia-lhe para a memória futura que nos deixasse as ideias principais entre o que apresentou e o que resultou das respostas às questões colocadas. Ora bem, para a memória futura, hum, das ideias essenciais que aqui foram tocadas, seja se a Penaventura se é um ecossistema de ilha, não é? Ou se consegue criar valor para o território. E eu diria que não tem conseguido criar o suficiente para o território e tem tido dificuldades extremas para crescer, tem tido dificuldades extremas para conseguir conectar-se com outros territórios, mas paulatinamente o tempo vai nos dando razão em algumas coisas. Temos vindo a corrigir os nossos erros, cometemos alguns, infelizmente, mas temos de estar preparados para isso. Isto é uma maratona. Portanto, os grandes ativos do território, que aqui foram, tanto que são as comunidades e que são o Estado da Média e que são o grande problema também, que é a sazonalidade e as épocas baixas e épocas altas, são mais do que um problema, são resultam obrigam-nos a apresentar as coisas de forma diferente e a valorizar coisas que provavelmente não estão evidenciadas com a abordagem certa, não é? Hum, Quanto ao mais, se as instituições regionais e territoriais têm sido contempladas e têm estado envolvidas de forma proativa, claro, em restrito resumo, claramente, não é? As entidades, acho que têm vindo a desenvolver muitos preconceitos, mas à medida que vão vendo resultados, envolvem-se claramente, sem reservas, sempre com as dificuldades inerentes à escala com que trabalham. E esse é muitas vezes o grande problema. Um, Quanto à construção das experiências, temos aqui fatores críticos, né, tanto na construção das fichas técnicas, diferenciadores, que temos sempre em valor, tal como a segurança, mas também a qualidade, um, e o público-alvo, claramente, é intergeracional. Temos que pensar que temos que conseguir criar valor e criar memórias partilhadas para uma criança, mas também para os séniores e para os pais, não é? E para todo o ecossistema. Doutor Cardoso, muito obrigado por nos ter falado da experiência do Pena Aventura na promoção do turismo em espaço rural.
Os nossos objetivos foram plenamente atingidos. Houve partilha de experiência, ou de conhecimento, e é uma base que nós valorizamos para a construção de massa crítica no turismo em espaço rural. Muito obrigado a todos os participantes e até dentro de 15 dias para uma outra conferência com um outro orador. Muito obrigado, boa noite, bem-aja. Um Obrigado. grande abraço.